enfermidade, ele era coxo. E Jesus, passando por ali, viu aquele homem naquela situação e perguntou: queres ficar são? E o que me admira na resposta dele é que, se eu no lugar dele, creio que os irmãos também, na situação a qual aquele estava, há 38 anos, coxo, naquele tanque, a resposta seria automática. Acho que quando Jesus falasse, queres, eu já falava sim na hora. E a resposta dele é muito de se pensar. Porque ele não fala, sim, Senhor, eu quero ser curado. Ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque antes que eu chegue, vai outro em meu lugar. Aleluia, glória a Deus. E aí eu pergunto para os irmãos: quem aqui não queria ouvir da parte do Senhor isso? Quer ser curado? Quem de nós não queria, ou nesta noite não quer receber uma cura da parte do Senhor? Mas o que eu queria frisar nessa passagem é que Deus usa eu e você, aleluia, glória a Deus, para que outras pessoas sejam curadas. Muitas das vezes nós vamos nos encontrar em determinadas situações onde nós vamos necessitar da cura, mas Deus vai nos usar para que outros alcancem a bênção e sejam curados. Aleluia, glória a Deus. Aí eu pergunto novamente para os irmãos: será que nós temos nos importado com aquele irmão que está do nosso lado neste momento? Pela luta a qual ele está passando, pela dificuldade a qual ele está passando? Será que nós temos realmente nos preocupado com o nosso próximo? Ou será que nós temos olhado apenas para o nosso próprio umbigo e temos colocado no nosso coração: o que importa é que eu vença essa prova e o meu irmão que lute para passar para dele? Será que é assim que nós estamos pensando, ou nós estamos de acordo com a palavra de Deus? Porque, irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Atos 9 que Deus usou Ananias. Ele pediu para que Ananias fosse até a rua chamada Direita, onde lá ele encontraria um homem chamado Saulo, que após a conversão, conhecido como Paulo. E Ananias se relutou por conta da fama a qual Saulo tinha de perseguir os cristãos. Mas ele obedeceu a ordem do Senhor. E Ananias foi usado, porque o Senhor disse: vai e ora. E quando Ananias orou, Saulo voltou a ver. Ananias foi usado pelo Senhor naquele lugar. Aleluia. E ainda que Ananias se recusasse em ir, relutasse por conta da fama de Saulo, o Senhor exorta: vai, porque este é para mim vaso escolhido. Saulo era um vaso escolhido pelo Senhor para fazer o quê? Fazer a obra de Deus. Depois nós vemos que quando Saulo se torna Paulo, as maravilhas que ele faz para o reino de Deus. E assim é na minha e na tua vida. Nós somos vasos escolhidos pelo Senhor, você crê? Mas não é simplesmente para fazer a nossa vontade, para olhar para a nossa própria vida. Nós não somos vasos escolhidos simplesmente para receber. Nós também somos vasos escolhidos para que outro irmão possa receber a bênção de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Lucas 5:17 também nos diz, do 17 em diante, a cura de um outro leproso. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, Lucas, volte alguns capítulos. Lucas 5, versículo de número 17. Lucas 5:17. Eu gostaria de ler para que os irmãos entendessem. E, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres de lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Aleluia. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram no leito
por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Aleluia, glória a Deus. O que eu gostaria de frisar aqui é o versículo 18. Vieram então uns homens, ou seja, outras pessoas trouxeram o paralítico até Jesus. Ele, por lá, enfermidade, não poderia se deslocar e chegar até Jesus. Ele necessitava que outras pessoas o levassem e o apresentassem a Jesus, como diz o texto, para que ele fosse curado. Então, irmãos, vão ter pessoas, como o nosso pastor costuma muito dizer, que vão ouvir falar de Jesus da minha boca, da sua boca, e não da boca dele, não da boca da pastora, não da boca dos evangelistas, dos presbíteros. Mas Deus vai usar a minha e a tua vida para que outras pessoas sejam alcançadas, para que o evangelho do Senhor seja propagado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Esse caderninho aqui é um pouquinho pequeno só, irmão. Aleluia. E eu repito, o coxo foi curado porque outras pessoas o ajudaram. Eles poderiam muito bem falar: olha, a gente te trouxe até aqui, mas por conta dessa multidão a gente não consegue introduzir você na presença do Senhor, a gente não consegue levar você adiante. Mas eles se preocuparam com o que aquele rapaz estava passando. Eles sabiam que Jesus podia curar se eles conseguissem chegar até onde Jesus estava. E eles buscaram de toda saída, irmão. Eles não ligaram pela multidão. Eles buscaram atalhos, buscaram saídas para que aquele homem alcançasse a bênção dele. Aleluia, glória a Deus. E aí eu gostaria de frisar novamente, baseado nessa palavra, onde aqueles homens se esforçaram para levar aquelas pessoas, aquele rapaz, aquele coxo até Jesus. E nós, toda sexta-feira, uma sexta assim, de 15 em 15, nós temos o trabalho social. E meio em tantas vidas a qual nós encontramos, nas ruas, em praças, debaixo de pontes. Quando termina o trabalho social, nós falamos o nome para nossa irmã, ela joga lá no grupo. Quantos têm lembrado nas suas orações diárias, ou quando chega no seu lar, de apresentar novamente essas vidas a Jesus? Quantos têm lembrado? Seja durante o dia, seja durante a noite, ou até mesmo durante o caminho, quando nós nos despedimos, nós continuamos orando por aquela vida. Será que temos feito isso? Será que o pessoal daqui, no dia de ontem, orou e intercedeu pelo povo lá do Itaim, para que a palavra do Senhor chegasse e tocasse no coração de quem ali estava presente? Será que nós nos preocupamos? Porque é como o nosso pastor mesmo diz, são duas igrejas, mas o ministério é um só. Então, será que nós estamos nos preocupando com o nosso próprio ministério? Se preocupando com as pessoas que fazem parte deste corpo? Aleluia. Da mesma forma, o povo lá do Itaim, será que hoje algum deles, seja menos um, orou, intercedeu durante o dia para que o Senhor falasse grandemente aos nossos corações aqui nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Novamente, referente ao Lucas 5, a palavra não nos relata que aqueles homens, ela apenas nos fala que os homens levaram o coxo até Jesus. Mas será que aqueles homens que levaram o coxo não precisavam de nada da parte do Senhor? Será que eles não estavam com a cura, precisando de uma cura, de uma libertação, uma transformação? Será que eles não necessitavam de nada da parte do Senhor? Eu creio que sim, mas independente do que eles precisavam, eles se compadeceram daquele rapaz, se disporam a ajudá-lo, independente da situação a qual eles estavam passando, para ajudar aquele próximo, para ajudar aquele rapaz. E como eu disse, vai ter momentos, irmãos, onde nós vamos estar passando por situações difíceis, muito difíceis, a qual nós não teremos força nem ao menos para orar. Mas é como diz a palavra, nós somos vasos escolhidos. E nós podemos estar na pior situação que for, irmãos. O Senhor vai nos usar para que outras pessoas sejam alcançadas. E o que é isso? Isso é amar ao nosso próximo. Porque o amor não arde em ciúmes. O amor é compassivo, é paciente. Então, se eu realmente amo o meu próximo, eu não tenho porquê medir esforços para ajudá-lo. Aleluia, glória a Deus. Romanos 12:15 diz, irmãos: chorai com os que choram
e se alegrai com os que se alegram. Então, se eu tenho um irmão do meu lado, pode ser o irmão que está sentado do seu lado neste momento. Ele está aqui glorificando, exaltando, mas lá no fundo ele pode estar chorando. Será que nós estamos partilhando e ajudando, estamos ali junto com ele no momento de choro? Para que quando ele esteja no momento de alegria, sorrindo, nós possamos também partilhar da mesma situação? Nós temos uma prova viva aqui. Está sentada, deitada ali no bebê conforto. A pequena Mical. Quantas vezes nós não choramos, nós não sofremos e lutamos, e eu creio aqui que todos os irmãos, pelo menos uma vez, oraram pelas nossas vidas. Choraram conosco, intercederam e viram a nossa luta e se compadeceram da nossa situação. E hoje estão alegres conosco porque a pequena Mical está ali com 5 meses, para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Mateus também vai nos dizer, Mateus 22, do 34 ao 40, relata sobre o resumo dos mandamentos. O Senhor resumiu os grandes mandamentos em 2. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti? Será que nós temos feito isso? Será que nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Aleluia. Porque nós vemos certas situações. Vou relatar aqui, por exemplo, um cadeirante ou um idoso a qual tem dificuldade de locomoção. Nós nos deparamos com ele atravessando uma faixa de pedestre. E os carros estão vindo. E ele está no meio da faixa. E você se depara com essa situação. Qual que é a sua ação naquele momento? É ajudar ou é ficar parado olhando? Ajudar. Mas e se nós nos deparamos com um morador de céu aberto? De espaço aberto, né, pastor? Ou com um viciado em drogas, um viciado em álcool, que esteja jogado em calçadas, em ruas, em avenidas. Será que a nossa ação, o nosso pensamento será o mesmo? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Será que a nossa ação é a mesma em ajudar, ou nós vamos primeiramente julgar? Nós vamos ver lá a garrafa de vinho, de barrigudinha do lado, e vamos falar, ele está nessa situação porque quer. Mas será que realmente ele quer, ou ele não tem forças para sair? Será que ele não necessita de uma vida que serve ao Senhor para ir lá e ajudar? Seja ao menos levantar e falar do amor de Deus para ele. Será que ele não precisa? Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Mateus 7, versículo 12 diz: portanto, tudo o que vós quereis que vos façam, fazei vós também. Então eu creio que cada um dos irmãos aqui não quer que um irmão venha até ele para apontar. Eu não quero que o irmão Zé Lopes venha a mim para apontar. Não quero que a irmã Jace venha a mim para apontar. Não quero que nenhum dos irmãos venham a mim para fazer algo que não parta da parte do Senhor. Mas e qual é a minha conduta para com os irmãos? Eu não quero que os irmãos façam, mas eu também não tenho feito ao meu próximo. Será que eu tenho me compadecido também da mesma situação? Porque a palavra é muito clara: o que eu quero que façam para mim, eu também tenho que fazer para o meu próximo. Não tem como eu plantar o mal e colher o bem. Para eu colher o bem, eu tenho que plantar bem. Eu tenho que plantar as coisas boas. Aleluia, glória a Deus. E algo, irmãos, essa semana me deixou assim muito triste. Eu não vou revelar aqui o nome da pessoa, minha esposa sabe. Mas antes de tudo, nós temos que entender a situação. Será que a pessoa fez julgamento? Ou será que ela passou por uma situação, seja aqui ou seja em outro ministério, a qual fez ela ter esse pensamento? Mandou uma mensagem para minha esposa, um áudio, e falou: irmã, pede para o seu marido orar pela minha vida. Eu estou com isso, e eu gostaria que você pedisse para o seu marido, para o seu esposo orar pela minha vida. E logo em seguida as palavras dela foram: eu não quero jogar no grupo da igreja porque pode ser que algum irmão me julgue ou venha falar que eu só procuro os irmãos quando eu preciso, porque eu não estou frequente na igreja, e eu peço oração e pode ser que os irmãos me julguem. Por que será que ela teve esse pensamento? Será que realmente isso aconteceria, ou
ela passou por alguma situação a qual fez ela pensar dessa forma. Então, irmãos, nós temos muitos relatos de pessoas que saíram da igreja porque se frustraram com as próprias pessoas dentro da igreja. E aonde deveria brotar o amor, está brotando a dissensão, o disse-me-disse. Então, como diz a palavra em João 5, pode ter um paralítico, pode ter uma pessoa necessitada do meu lado, e eu não estou vendo, ou não quero ver, porque eu estou olhando muito para a minha vida, estou olhando para a minha necessidade, e esqueço do irmão que está do meu lado, porque aqui ele pode dar glória comigo. Mas e quando sai dessas portas para fora? Como será que é lá no quarto dele, quando ele dobra os joelhos para orar? Será que ele tem a mesma alegria que ele tem aqui, ou será que lá ele tem chorado dia e noite? E nenhum dos irmãos tem percebido, nenhum dos irmãos tem se preocupado. Aleluia, glória a Deus. Eu também no meu trabalho, foi só confirmação de Deus para essa palavra. Eu tenho uma funcionária onde ela conversando comigo, me contou um pouquinho da vida dela. Onde aos 18 anos ela subiu para os pais, que eram pastores, a homossexualidade. E aí ela disse que os pais são da Pentecostal, e ela um dia visitou a congregação e gostou e começou a cultuar lá com o pessoal. Até que ela assumiu a homossexualidade e saiu. Só que o que acontece? Ela ficou muito tempo dentro da igreja. E ela conhece, até hoje ela lembra das pessoas que cultuaram com ela. E hoje eles passam pela rua e viram a cara. Viram o rosto, atravessam a rua, não dão nem sequer oi. Mas ela deixou de ser filha por conta do pecado? Porque qual é a diferença do meu pecado e do pecado dela? Não existe pecadinho nem pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. E aí, irmãos, será que se isso acontecesse, ela não... Lógico que é o trabalhar de Deus na vida dela, mas ela não ficaria mais feliz em saber que, independente do pecado, os irmãos não julgaram, continuam amando e demonstrando o amor de Cristo por ela? Porque a palavra do Senhor diz: amás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia, glória a Deus. Ele não diz simplesmente para amar os que estão dentro da igreja, amar os que oram, amar os que fazem a vontade do Senhor. Ele diz amar o teu próximo, independente da situação a qual ele se encontra. Eu tenho que demonstrar o amor de Cristo por ele. Aleluia, Jesus. E aí eu fiquei também muito triste, porque antes cultuavam com ela, davam a paz do Senhor e tudo mais. E aí quando isso aconteceu, simplesmente viraram o rosto. O Senhor não nos ensina a partilhar do pecado, mas Ele nos ensina a amar o pecador, a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. E voltando para o texto em João 5, há 38 anos aquele rapaz se encontrava naquela situação. E ali a palavra do Senhor diz que havia uma multidão, jazia uma multidão de enfermos, de coxo, de cego, de tudo quanto era enfermidade. Nós não podemos mensurar o quanto é essa multidão a qual a palavra diz, mas ela nos diz que era uma multidão, e nós entendemos que eram muitas pessoas. E ali todos estavam olhando para o próprio umbigo, todos pensavam na própria cura, na própria libertação. Ninguém parou para olhar para o irmão do lado, a qual necessitava de uma cura, a qual necessitava de ser colocado naquele tanque. Lógico que ali era uma heresia, pode-se dizer assim, porque criam na movimentação das águas e não no Jesus que salva. Mas o que nós focamos é o ajudar o nosso próximo, o ajudar o nosso irmão que está do nosso lado, porque ele pode estar passando por situações piores do que a nossa. E nós precisamos, nós queremos, nós vemos aqui na terça-feira e pedimos: irmão, ora por mim por isso, irmão, ora por mim por aquilo. Nós oramos, nós ajudamos, nós intercedemos. Mas e quando será que a moeda virá do outro lado? Será que nós teremos a mesma compaixão? Será que nós teremos o mesmo amor pelo nosso próximo, de ajudar, de interceder, de orar, de ir lá levar uma cesta básica, levar um alimento, seja físico, seja espiritual, de ajudar da forma a qual nós podemos, irmãos? Que você guarde essa palavra no seu coração, amém? Independente da situação,
Você pode estar chorando, você pode estar sofrendo, mas o irmão que está do seu lado pode estar passando pela mesma situação. E quando um cai, o outro levanta. Amém, irmãos? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Eita glória. Eu desde já agradeço essa rica oportunidade. Eu passo a palavra para o nosso pastor. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, ao pastor por mais uma vez confiar a palavra não somente a minha vida, mas a vida dos irmãos a qual tenho subido e se dedicado para pregar a palavra do Senhor. Amém? Adoro o Senhor com suas palmas.